Você já parou para pensar que o livro de Daniel, um dos livros mais intrigantes da Bíblia, carrega mensagens que podem revelar verdades impressionantes sobre o fim dos tempos? Mesmo sendo escritas há tanto tempo, essas profecias continuam despertando curiosidades e inspirando pessoas em sua caminhada de fé. Hoje, vamos juntos explorar essas revelações de um jeito único. Vamos desvendar visões incríveis, como a estátua de Nabucodonosor, os 4 animais e as 70 semanas, e descobrir o que elas nos dizem sobre os últimos dias. Antes de começarmos, quero te fazer uma pergunta. Você está preparado para entender essas verdades e aplicá-las à sua vida? Este vídeo não traz apenas alertas sobre o futuro, mas também orientações poderosas para viver com um propósito e fé, mesmo nos tempos mais desafiadores. Daniel viveu em uma época de grande turbulência para o povo de Israel. Após serem levados cativos para a Babilônia, muitos judeus enfrentaram um profundo conflito. Como manter sua fé em um ambiente que constantemente os pressionava a adotar práticas pagãs? Daniel, um jovem de grande sabedoria e fidelidade a Deus, destacou-se não ser apenas por sua integridade, mas também por receber visões e revelações que ultrapassavam os limites do seu tempo. Imagine o desafio de viver em uma terra estrangeira, sob a autoridade de um rei que controlava os vastos territórios e impunha seus próprios deuses. Esse foi o cenário onde Daniel se manteve firme, mesmo quando isso significava colocar sua vida em risco. Ele se tornou uma ponte entre o mundo espiritual e as questões políticas da Babilônia, sendo usado por Deus para interpretar sonhos e visões que impactaram tanto reis quanto gerações futuras. O que torna as profecias de Daniel tão relevantes hoje é que elas não se limitam ao contexto histórico. Suas mensagens transcendem um tempo, oferecendo pistas claras sobre eventos que ainda estão por vir. Assim como Daniel permaneceu firmes em tempos difíceis, somos chamados a buscar entendimento e preparação para os desafios espirituais do presente e do futuro. Um dos momentos mais marcantes do livro de Daniel é a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, registrado no capítulo 2. O rei da Babilônia teve um sonho que o perturbou profundamente, mas ele não conseguia entender o seu significado. Determinado a encontrar uma resposta, ele convocou seus sábios e adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de decifrar o sonho. Foi então que Daniel, por meio da sabedoria divina, revelou o que o rei havia sonhado e o significado por trás dele. No sonho, Nabucodonosor viu uma grande estátua composta por diferentes materiais. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de uma mistura de ferro e barro. Daniel explicou que cada parte da estátua representava um reino que surgiria na história, começando pelo próprio reino da Babilônia, simbolizado pela cabeça de ouro. A sequência dos materiais indicava o declínio progressivo em glória e poder dos reinos futuros, culminando em um governo dividido, representado pelos pés de ferro misturado com barro. Porém, o sonho não terminava aí. Uma pedra cortada, sem o auxílio de mãos humanas, atingia os pés da estátua e a destruía completamente. Essa pedra simbolizava um reino eterno de Deus, que substituiria todos os reinos terrenos. Essa visão não apenas revelou o destino dos impérios humanos, mas também apontou para a soberania de Deus sobre a história. Até hoje, ela nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle. No capítulo 7 de Daniel, somos apresentados uma visão impactante. 4 animais emergindo do mar, cada um desses animais era estranho e assustador, e junto eles representavam uma sequência de reinos que governariam a terra. Essa visão, dada diretamente a Daniel, complementa a interpretação dos sonhos de Nabucodonosor, mas com ainda mais detalhes sobre o comportamento e a natureza desses impérios. O primeiro animal era um leão, com asas de águia que simbolizava a Babilônia, refletindo sua força e majestade, mas também seu declínio quando as asas foram arrancadas. O segundo era um urso, levantando de um lado e segurando 3 costelas na boca, representando o Império Medo-Persa, a conquista voraz de territórios. O terceiro era um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, indicando a velocidade e a divisão do Império Grego sobre Alexandre o Grande e seus sucessores. O quarto animal era o mais terrível de todos, com dentes de ferro e 10 chifres. Ele simbolizava o Império Romano e as suas forças destruidoras. Dos 10 chifres, surgiu um pequeno chifre que se destacou, possuindo olhos humanos e boca arrogante. Esse pequeno chifre, segundo muitos estudiosos, representa um poder futuro que desafiaria a Deus e perseguiria seus santos. A visão não termina com os reinos terrenos. Daniel viu um trono celestial, onde o Ancião de Dias, uma representação de Deus, julgará esses reinos e estabelecerá um domínio eterno. Esse capítulo nos lembra que, apesar do poder temporário dos impérios humanos, o reino de Deus prevalecerá e será eterno. No capítulo 9 do livro de Daniel, encontramos uma das profecias mais fascinantes e complexas da Bíblia, as 70 semanas. Essa revelação veio como resposta à oração fervorosa de Daniel, que buscava
buscava o entendimento sobre o futuro do povo de Israel enquanto refletia sobre as palavras do profeta Jeremias a respeito do cativeiro babilônico. A profecia das 70 semanas, transmitida pelo anjo Gabriel, é uma linha do tempo profética que abrange desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a consumação dos planos de Deus. Essas semanas não se referem a períodos literais de 7 dias, mas a conjunto de 7 anos, totalizando 490 anos. Gabriel explicou que, ao final do período, 6 objetivos seriam alcançados. A transgressão seria encerrada, os pecados seriam consumados, a iniquidade seria expiada, a justiça eterna seria introduzida, a visão e a profecia seriam seladas e o Santo dos Santos seria ungido. A profecia foi dividida em 3 períodos principais: 7 semanas, 72 semanas e a última semana. Os primeiros 2 períodos, 69 semanas ou 483 anos, culminariam com a vinda do Messias, identificado como Jesus Cristo. No entanto, ele foi cortado, referindo-se à sua morte. A última semana, que muitos acreditam estar relacionada aos eventos do fim dos tempos, será marcada por uma aliança feita e quebrada, e grandes tribulações. Essa profecia não apenas aponta para o plano redentor de Deus por meio de Cristo, mas também nos dá um vislumbre dos eventos finais que ainda estão por vir. Compreender as 70 semanas é essencial para discernir o propósito divino na história e na nossa posição no plano de Deus. Entre as visões de Daniel, a figura do pequeno chifre é uma das mais intrigantes e perturbadoras. No capítulo 7, ele surge do quarto animal, representando o Império Romano. Esse chifre pequeno, no entanto, é diferente dos outros. Possui olhos como os de homem e uma boca que fala com arrogância, simbolizando um poder que se exaltará contra Deus e seu povo. Esse poder é amplamente interpretado como referência ao Anticristo, um governante que se levantará nos últimos dias para desafiar diretamente a autoridade divina. Daniel descreve que o pequeno chifre fará guerra contra os santos e prevalecerá temporariamente, mudará tempos e leis, e perseguirá os fiéis de Deus. Essas características alinham-se com outras passagens bíblicas, como o livro de Apocalipse, que retrata o Anticristo como uma figura global de engano e destruição. O pequeno chifre também simboliza um sistema político-religioso, que exercerá controle e opressão em escala mundial. Daniel viu que seu reinado seria limitado por Deus, que finalmente trará julgamento contra ele. O ancião de dias, mencionado no mesmo capítulo, intervirá para destruir esse poder maligno e estabelecer o reino eterno. O papel do pequeno chifre nos alerta para os tempos de tribulação que antecederão a segunda vinda de Cristo. Essa profecia serve como um lembrete de que, apesar das forças que se opõem a Deus, ele está no controle e tem um plano para redimir seu povo e julgar os ímpios. Compreender o pequeno chifre é essencial para discernir os eventos proféticos que se desenrolam em nosso tempo e reforça a importância de permanecer firme na fé. No capítulo 12 do livro de Daniel, encontramos uma visão impressionante sobre o tempo do fim. Esse capítulo é uma continuação das revelações que Daniel recebeu sobre os eventos finais, que afetarão o mundo e o povo de Deus. As palavras de Gabriel foram claras. Muitos desses eventos estavam selados até o tempo do fim, indicando que seu pleno entendimento seria revelado apenas quando os eventos começassem a ocorrer. Um dos sinais mais marcantes mencionados é o aumento do conhecimento e a multiplicação do deslocamento humano. Vivemos em uma época onde o avanço tecnológico e a facilidade da comunicação atingiriam níveis sem precedentes, o que muitos acreditam ser o cumprimento dessa profecia. Daniel também descreve um período de grande tribulação, diferente de qualquer coisa que o mundo já experimentou. Durante esse tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se levantará para lutar em favor dos santos. Apesar das dificuldades, haverá esperança. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Outro ponto crucial é o período profético de tempo, tempos e metade de um tempo, interpretado como 3 anos e meio, indicando a duração de eventos críticos nos últimos dias. Durante esse tempo, o poder do povo santo será quebrado, mas apenas temporariamente, até que Deus intervenha definitivamente. Essas revelações nos mostram que o fim será marcado por desafios, mas também por grande esperança. Elas servem como chamado para estarmos espiritualmente preparados, confiantes na promessa de que o reino de Deus prevalecerá e ele cuidará de seus filhos até o fim. As profecias de Daniel não são apenas registros históricos ou visões misteriosas. Elas carregam uma mensagem profundamente prática e espiritual para os nossos dias. Em cada revelação, Deus não apenas mostra o que está por vir, mas também chama o seu povo a confiar em sua soberania e se preparar para os desafios que antecedem a vitória final. Pense em Daniel. Ele viveu em uma época de intensa adversidade, cercado por uma cultura que constantemente tentava desviá-lo do caminho de Deus. Ainda assim, sua fé permaneceu inabalável. Suas visões e interpretações revelam não apenas o futuro, mas também um modelo de como viver no presente, com fé, coragem
coragem e obediência. Hoje, muitos de nós enfrentamos desafios semelhantes. O mundo parece cada vez mais distante dos valores espirituais, e as pressões diárias podem facilmente nos desviar do caminho de Deus. As profecias de Daniel, no entanto, nos lembram de que Deus está no controle absoluto, mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. Elas nos motivam a olhar além das dificuldades momentâneas e confiar no plano eterno de Deus. Cada uma das visões, a estátua, os 4 animais, o pequeno chifre, as 70 semanas, aponta para uma verdade central. O reino de Deus será estabelecido e prevalecerá sobre todos os poderes terrenos. Essa certeza nos dá força para perseverar. Assim como Daniel foi fiel em tempos difíceis, somos chamados a ser luz em um mundo que caminha para eventos finais descritos nas Escrituras. Porém, essa mensagem não deve ser apenas compreendida, ela deve ser vivida. As profecias de Daniel nos desafiam a refletir sobre a nossa própria jornada espiritual. Estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Deus? Estamos preparados para enfrentar os desafios espirituais que estão por vir? A mensagem de Daniel nos encoraja a alinhar nossas vidas com os planos de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Independentemente das dificuldades, lembre-se, Deus tem um propósito eterno, e você faz parte dele. Permaneça firme na fé, busque a sabedoria de Deus e prepare-se para os dias vindouros, com esperança e determinação. O reino eterno está mais perto do que imaginamos. As profecias de Daniel nos mostram que o plano de Deus está se desenrolando diante dos nossos olhos, e isso nos leva a uma pergunta essencial: como podemos nos preparar? A resposta é clara: vivendo com fé, esperança e propósito. Assim como Daniel permaneceu firme em sua fé em um meio ambiente hostil, também somos chamados a fazer o mesmo nos dias de hoje. Se essas mensagens tocaram seu coração, o próximo passo é agir. Comece aprofundando-se na palavra de Deus. Leia o livro de Daniel com atenção, peça sabedoria em oração e compartilhe essas verdades com aqueles que você ama. Deus nos deu essas revelações para que possamos estar preparados, não apenas para entender o que está por vir, mas para viver com confiança em suas promessas. E agora, quero convidar você a fazer parte dessa jornada. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para perder nenhum conteúdo sobre as mensagens da Bíblia e como aplicá-las em sua vida. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Lembre-se, Deus está no controle da história e o seu reino eterno será estabelecido. A jornada pode ser desafiadora, mas a recompensa é incomparável. Você está pronto para alinhar sua vida ao propósito divino? A jornada começa agora. O reino eterno nos espera.